Porque não somos todos filhos de Deus. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Mas vamos abrir em 1 João, capítulo 3, antes que eu tenha que levar meu filho adotivo no banheiro. João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Então, o amor é a base da nossa filiação. Nós podemos até dizer que somos filhos por filiação, fica até mais preciso do que adoção. Porque amor é outra característica que os seres humanos têm porque receberam de Deus. E pensa assim, se tiver algum unitarista, unitariano, testemunho de Jeová, qualquer coisa assim me escutando agora, você nunca vai entender por que Deus é amor. Nunca vai entender. Porque só se Deus fosse... Como é que chama aquela pessoa que se olha no espelho o dia inteiro e fala, eu te amo, e olha para o espelho e gosta muito de si mesmo? Tem um nome baseado nas lendas gregas. Narcisista. O Deus do unitariano é narcisista. O Deus da Testemunho de Jeová é narcisista. O Deus dos muçulmanos é narcisista. Por quê? Porque ele só pode amar a si mesmo. Não, ele ama os seres humanos. Ama, tá legal. Mas e antes dele criar os seres humanos? Ele amava quem? Não tinha mais ninguém para amar. Não tinha. O amor exige que exista um objeto do amor. Existe um endereço do amor. Você, para amar, você tem que amar alguém. Porque senão você vai amar a si mesmo. Você vai ser um narcisista, vai amar o espelho. É que nem a história, o Garfield, né? Tem uma tirinha do Garfield. A gatinha chega pro Garfield, aquele gato, né? Malandrinho lá que tem no jornal. Chega a gatinha pro Garfield assim, eu te amo. E o Garfield responde, eu também me amo. Seria uma coisa assim. Então, Deus, para ser um Deus de amor, para ser amor, precisaria ser um Deus triuno. Percebeu agora? Porque teria que ter uma ciranda amorosa no céu, na eternidade. Antes que existissem os anjos, antes que existissem os seres humanos, Deus precisava estar exercitando amor. E o Senhor Jesus fala disso, né? Que o Pai ama o Filho e Ele ama o Pai. Eles estavam se amando ali na eternidade. Isso que é maravilhoso. Esse Deus é único. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o mesmo. E nós seres humanos, nascemos com essa capacidade de amar. Nascemos com a capacidade de amar. A primeira ordem que Deus dá a Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. E depois, ao longo de toda a Bíblia, ao longo de todo o Novo Testamento, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E aqui, então, o começo da história começa com amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não conhece a Ele. Não perca a paciência com o incrédulo. Quando ele não entender você, que é cristão. Ele não vai entender, primeiro tem que conhecer a Deus, para poder entender você. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 2, fala que o homem natural não conhece as coisas de Deus, né? Naturalmente, não conhece as coisas de Deus. Mas o que é espiritual discerne tudo, mas ele de ninguém é discernido. O que quer dizer isso? Um cristão entende porque o incrédulo age do jeito que ele age, porque está no pecado, ele sabe. Mas o incrédulo não entende porque um cristão age do jeito que ele age. O que são aqueles caras lá sentados em volta de uma mesa com um pão e um cálice de vinho? O que estão fazendo ali domingo de manhã? Podiam estar jogando futebol, ir no clube, passear, nadar, tomar sol, mantendo o distanciamento social hoje, né? Mas o que eles estão fazendo ali? Eles não vão entender. Não vão entender porque não tem vida. São mortos. Conta uma piada pro morto no caixão do velório, só os outros vão rir. O morto não vai nem esboçar um sorrisinho, porque ele está morto. Ele não tem vida. Então o amor é o ponto de partida de todas as coisas. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então pensa o seguinte, a gente fica falando um monte aqui, não, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Sim, mas essa coisa aqui não é exatamente um filho parecido com Deus, não é? Nem de longe. Porque ainda
nós estamos na velha carne. E a velha carne, o velho homem já foi resolvido lá na cruz, mas a velha carne ainda opera em nós. Mas ainda, ele fala, como ele fala aqui na passagem, ainda seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a Cristo. Na mesma, vamos dizer assim, estatura de Cristo. Tem um outro versículo que fala da estatura. Nós chegamos à estatura de Cristo. Isso é um processo, mas que o final já é determinado. Então nós passamos por um processo no dia a dia aqui, cada vez mais, expondo o que há de Cristo em nós, mas isso só será completado quando formos ressuscitados, porque enquanto estivermos nesse corpo, não poderemos nos gabar de dizer que nós andamos igual a Jesus de jeito nenhum. Mas para entender um pouco melhor, é só seguir essa passagem. No versículo 3, depois que ele fala que assim como ele é, o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade aqui, é muito importante entender o que significa pecado. Muita gente pensa assim, pecado é desobedecer à lei. Não é, porque se fosse, não teria pecado antes da lei. O que é pecado? Pecado ou iniquidade, né? Pecado é a ausência de um diretor. Isso é pecado. Pecado é um trem fora dos trilhos. O que acontece com um trem fora dos trilhos? Ele descarrilha, né? Descarrilha. Ele vai, cada vagão vai para um lado. Pecado é um peixe fora d'água. Isso é pecado. Pecado é um homem sem estar sujeito ao seu Criador. Isso é pecado. Porque essa foi a origem do pecado. Ninguém comeu maçã. Eu vi alguém comentar de quando comeram a maçã. Ninguém comeu maçã no Jardim do Éden. Eu nem sei que tipo de fruta era aquela. Podia ser uma jaca. Ninguém sabe que tipo de fruta era aquele da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podia ser qualquer fruta. Porque a gente fala maçã porque é mais bonitinha. É o símbolo lá dos Beatles, da gravadora dos Beatles, né? Só que a deles é maçã verde. Mas a maçã aparece a primeira vez em Provérbios, para você nunca mais esquecer. Às vezes eu falo umas coisas meio radicais, assim, uso palavras radicais, mas para as pessoas não esquecerem. Porque você, quando alguém chegar para você agora e falar assim, porque a Eva comeu a maçã, você vai falar assim, não comeu maçã, podia ser uma jaca, né? Não comeu a maçã, não. Porque lá em Provérbios é a primeira vez que aparece maçã, né? Como maçã de ouro em salvas de prata, em bandejas de prata, assim não sei, fala da mulher, alguma coisa assim, né? Então, esqueça a maçã, esqueça a história da maçã, mas vamos voltar aqui então no nosso capítulo 3 de 1 João. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado é a ausência de um elemento restritor, um elemento controlador. Isso é o pecado. Pensa numa roda de bicicleta sem o eixo. Você consegue imaginar uma roda de bicicleta girando, os seus raios todos soltos, batendo um no outro? Você acha que ela vai girar? Não vai girar, porque falta o eixo. Falta o ponto central da roda, que é o eixo. Aí no versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não peca. Essa versão aqui, não comete pecado, está errada. E essa outra versão também, deixa eu ver se é aqui. Não, tem um outro versículo, eu estou misturando os versículos. Nesse aqui, realmente aqui não pratica pecado, mas tem um outro versículo que fala... tudo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus não peca. Eu queria achar esse versículo, porque ele é vital para nós. 5,18, exatamente. 1 João 5,18. Isso aqui é para a gente entender realmente o que é um filho de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então isso aqui é muito importante você ter esse entendimento, porque realmente o que é nascido de Deus não peca. Mas eu peco adoidado. E eu sou nascido de Deus e me converti, tenho certeza.
Mas eu caio em pecado, às vezes eu descuido, perco a comunhão com o Pai, peco. Sim, porque você tem uma carne. Mas o seu novo homem em você não peca. E nem poderia pecar. Percebe? Porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Entendeu? As características de Deus vêm junto com essa vida que nós recebemos pela fé em Jesus Cristo. E uma das características é que Deus é santo. Deus é puro. Ele não iria dar a você uma nova vida ressolada, remendada. De jeito nenhum. A vida que recebemos de Deus é a vida de Deus em nós agora. E essa não peca de maneira alguma, incapaz de pecar. Mas nós temos a nossa carne, que é uma tranqueira, que vive pecando, que vive fazendo coisa errada. Embora nós não podemos falar assim, não fui eu que assaltei o banco, foi minha carne. Não, você não vai explicar isso para o juiz. Ele não vai acreditar. Você vai falar que não foi você. Não, claro que foi, porque você estava dirigindo sua carne. Então você tem o seu ser responsável, e esse ser responsável tem agora duas naturezas, uma nova e a carne. Essa nova não peca. Essa nova natureza, essa nova vida, essa que vai para o céu, essa que vai entrar no céu perfeita, porque você já foi purificado dos seus pecados. E o Espírito Santo veio habitar em você, porque ele não poderia habitar em você se você não estivesse totalmente já perdoado de todos os seus pecados. Então é isso que você é agora, um filho de Deus. Por isso que quando nós lemos aqui, nesse capítulo 1 de João, capítulo 3, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E realmente não é de Deus. Porque essa é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, as de seu irmão justas. Então ele está dando aqui características de um filho de Deus. É como se falasse assim, o filho do Mário tem olhos castanhos, tem a orelha de tal jeito, tem a perna comprida, porque são características, o filho herda do pai. E as características que nós herdamos do pai são essas, que amamos o irmão, porque Deus é amor, não é? Não pecamos, mas aí, como é que fica? Porque se nós dermos lugar à nossa carne, aquele lado das trevas, né? Que a força do mal que age em nós, que é a carne, aí nós caímos em pecado. Mas aí vem uma coisa, um cristão quando peca, e se ele disser que não peca, ele já está pecando, porque ele está mentindo. É esse o assunto do primeiro capítulo de 1 João. Mas quando ele peca, ele tem um recurso, ele tem um advogado. Fala no capítulo 2 de 1 João. Ele tem um advogado a quem recorrer. E esse advogado é quem nos representa diante do Pai, que é Cristo. É Cristo esse advogado. Agora, o que acontece quando você peca? Você se sente um trapo. Você se sente o pior de todos. Por que isso? De onde vem esse sentimento? Às vezes a pessoa me escreve e fala assim, Mário, eu não sei, eu caí no pecado, mas eu estou me sentindo tão péssimo, tão ruim, eu não aguento mais, será que realmente eu me converti? Eu falo, isso aí já é uma evidência de que você se converteu. Porque se você não tivesse convertido, você não estava nem aí. Você pecava e ficava na mesma. E ia pecar de novo, ia pecar mais uma vez, ia querer viver no pecado. Mas você vai se sentir, a sua consciência, você vai se sentir suja, você vai se sentir melada, você vai se sentir destruída, a sua comunhão. Você não perde a salvação, mas você perde a comunhão. A comunhão você perde. Então, essas em 1 João 3 são as características, digamos assim, expressas de quem é um verdadeiro filho de Deus. De quem é um verdadeiro filho. Amor, aversão ao pecado, exclusividade. Às vezes alguém pergunta, fala assim, eu vi um crente lá na igreja, ele ficou possesso. Eu falo, bom, então não é crente.
Como é que o crente vai ficar possesso? Ele já está possesso. Ele já está possuído pelo Espírito Santo. Ele não vai ficar duplamente possuído, né? Porque o Espírito Santo não vai habitar num corpo que tenha um demônio, um espírito maligno também habitando lá dentro. Não vai. Então, se falou que ele é crente e ficou possuído, então é bom ir no psiquiatra, porque pode ser um ataque de histeria, pode ser que ele tenha problema de epilepsia, qualquer coisa assim. Mas se ele for realmente crente, nascido de novo, selado com o Espírito Santo, não batizado com o Espírito Santo, porque batismo com o Espírito Santo só aconteceu uma vez lá em Atos 2, mas esse é outro assunto, que deve ter umas 1000 lives aí explicando. Mas ele foi selado com o Espírito Santo, ele não pode ser possuído por qualquer diabo. Diabo não, diabo só tem um, que é Satanás, né? Por qualquer demônio ou espírito imundo, que são a mesma coisa. Espírito imundo e demônio são a mesma coisa. Anjos, nós sabemos que apenas um anjo nós vemos na Bíblia que possuiu, que foi o próprio Satanás que possuiu Judas, né? Mas normalmente os possessos na Bíblia são de espíritos malignos, também chamados demônios. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.